Tudo certo? Podemos iniciar? Como é que tá aí? Não tô te ouvindo. Deixa eu só esperar o pessoal dar uma olhadinha ali no áudio, por favor. Enquanto isso, eu vou te mostrando aqui. Deixa eu ver se eu consigo virar minha câmera para te mostrar a nossa assistência. Nessa hora a idade aparece. Eu vou virar o celular porque aqui até eu descobrir onde faz isso já acabou o evento. Consegue ver aí, né, Rubal? Eu não tô te ouvindo, tá? O pessoal tá olhando ali, mas esse é o pessoal que tá aqui para te assistir fisicamente, né? Temos professores, estudantes, bibliotecários formados, todo mundo aqui para te prestigiar. Eu estava comentando com eles que aí eu vou desligar, né, depois para não te atrapalhar. Mas você pode falar com a gente, qualquer coisa eu abro aqui de novo, se precisar, no meio da palestra, não tem problema. E no final eu ligo de novo para a gente abrir para perguntas, né, fazer encerramento e tal. Pessoal, o áudio temos? Ou ainda não está funcionando? Não? O que será que aconteceu? Testamos e estava bom? Você pode falar alguma coisa, por favor, Val, para a gente ir testando? Vai cantando aí. Que estranho. Opa! Agora sim. Foi? Agora foi. Obrigada. Desculpa aí a inconveniência. Gente, o Fábio Robal está no trabalho, o bibliotecário mesmo para provar, né? Ele está lá na biblioteca em que ele trabalha. Agora que estamos, né, com toda a parte tecnológica garantida, eu vou iniciar também algumas formalidades aqui para a gente iniciar o último, né, a última parte do nosso evento de hoje. Então, vamos lá. Então, para essa última parte, nós teremos a palestra do nosso convidado, o bibliotecário e pesquisador Dr. Fábio Rubal, intitulada Muros que Falam, Bibliotecas que Inspiram, o grafite nos espaços de bibliotecas universitárias. Fábio Rubal é graffiti writer, professor e pesquisador, pós-doutorando em artes, ciência da informação e comunicação, por meio do CNPq, bolsas especiais do país exterior, com o tema Telas Urbanas, representação documental para acesso e viabilidade ao grafite. Ele é doutor e mestre em ciência da informação pelo programa de pós-graduação da mesma universidade e em museologia pelo Centro Universitário Leonardo da Vinci, Uniaselv. Possui experiência na área de artes e ciência da informação, com ênfase nos temas grafite, museus de arte, museu virtual, representação da informação em artes visuais, patrimônio cultural, semiótica, intersemiose digital, metadados, padrões de metadados no universo museológico. Faz parte do grupo de pesquisa Tecnologia em Memória e Identidade Cultural. Tecnologia em Ambientes Informacionais e Inovação, da UFSCar, na linha de pesquisa Patrimônio, Memória e Identidade Cultural. Atualmente é bibliotecário e coordenador da Biblioteca da Universidade Estadual do Paraná, Campus Litoral. Fábio, é um prazer ter você aqui com a gente. Muito obrigada mais uma vez, né, por estar aqui com a gente. Eu tive o prazer de conhecer o Rubal lá na Universidade Estadual de São Paulo, né, na Unesp de Marília. Uma pessoa muito querida, então, né, eu tenho como amigo, fico muito feliz por poder contar aqui com a tua contribuição para a gente no nosso curso. Então, parabéns também, né, bibliotecário, pelo dia de hoje e obrigada por estar aqui com a gente. Eu passo a palavra para você, por favor, fique à vontade. Beleza. Eu que agradeço, Eloá, também pela sua oportunidade, por mostrar também que bibliotecário pode ter outras habilidades, né? E pode ser aplicado também no seu ambiente de trabalho. Vocês estão com a tela. Eu estou conseguindo compartilhar a tela aí com todo mundo, tá? Deixa eu só fazer um teste aqui, tá? Peraí.
Ah, tá mudando, então tá ok. Então, pessoal, boa noite a todos. Eu sou o Fábio, assim como a Eloá me apresentou. Eu sempre falo, né, que eu não sou um bibliotecário grafiteiro, eu sou um grafiteiro bibliotecário. Então, antes de eu entrar dentro desse universo biblioteconômico, eu já vinha trabalhando com essa questão de arte urbana, né? Sempre trabalhei com esse aspecto da arte. No primeiro momento, né, quando eu entrei no meu primeiro ano de faculdade, né, na graduação, eu já trabalhava essa questão da imagem, mais focado na representação da imagem, e eu fui até o pós-doutorado dentro dessa questão aí de representação da imagem, mas só que com outros vieses. E desde o início eu nunca parei além de fazer esse trabalho como pesquisador da área da ciência da informação, eu nunca deixei de fazer as coisas na rua. Então, assim, tem muita coisa minha na rua, em algumas cidades, em alguns países. Depois que eu entrei aqui para trabalhar na Unespar, eu peguei uma biblioteca, praticamente assim, eu peguei um espaço, né? Aí a biblioteca foi eu que levantei, e aí eu levantei aos trancos e barrancos, aprendendo, né, na raça ali, como que se levanta uma biblioteca. Então, esse pouco tempo que eu tenho para falar de uma coisa tão complexa e cheio de, de tentáculos, né? Eu vou ser breve, embora os meus slides, tem bastante slide, mas eles são necessários. Eu não vou parar muito neles, tá? Então eu vou passando assim só para vocês visualizar. Então, eu vou falar um pouco assim, né? Eu vou falar um pouco da minha experiência como artista e como bibliotecário, gestor de uma biblioteca universitária, tá bom? Então, aqui, o que iremos conhecer hoje, né? A arte como comunicação, a arte como registro da história, a arte como forma de protesto e reflexão, o que é o grafite, o que é pichação, quais os materiais utilizados, né, para fazer um grafite, etapas e processos da grafitagem, formatos do street art, estilo de street art e suas nomenclaturas e relato de experiência, o grafite nos espaços das bibliotecas universitárias. Então, tudo isso todos esses itens e sub-itens aí que eu coloquei, né, esse conteúdo, na verdade, eu vou focar mais nessa parte do relato de experiência, que é o último. Só que não tem como eu falar disso sem antes passar, né, por essa parte contextual, para vocês entenderem. Muitos vão conhecer agora, né, como que é essa questão do grafite, né? Então, gostaria de falar também que tudo isso, né, que eu estou fazendo aqui como bibliotecário só foi possível também por conta que a gestão daqui é uma gestão que tem um olhar mais humanista, tem um aspecto, assim, um olhar mais aberto, né, para a questão de expressões culturais, e meio que os diretores daqui me deram carta verde, né, para eu fazer algo que vai ser interessante para a biblioteca no sentido de dar uma nova cara para um espaço assim que até então não tinha assim tanta visibilidade, né? Aí os slides vocês vão perceber mais para frente que os espaços que eram antes e agora foi modificado graças a essa questão do grafite, tornou a biblioteca aqui mais visitada, né, mais com visibilidade. Então eu vou fazer isso. E aí no finalzinho eu vou deixar aberto para quem tiver alguma dúvida. Então aqui, como a Eloá já fez essa apresentação, então eu vou pular essa parte. Essa parte de introdução também é interessante, porque, né, a arte, no sentido de forma de comunicação e de expressão, ela não é uma coisa bem assim antiga, né? Então, o que mudou foi as ferramentas. Então, antes eram feitas em lugares como cavernas, com tintas e pigmentos os mais variados, né, com sangue de animais, com seiva de plantas e terras para dar as cores.
mas, de qualquer forma, a arte, até nos dias de hoje, ela vem trazendo essa parte mais de comunicação mesmo, né? Não só de forma de expressão. Então, antes da fotografia, no caso, eram feitos a forma de comunicação através de imagem era feita através dessas pinturas, né? Pinturas supestres. Então, eu trouxe aí algum exemplo, né, de algumas pinturas rupestres, né, que datam há mais de 40 mil anos. Então, em vários lugares do planeta tem esses registros com diversos estilos diferentes, épocas diferentes e materiais diferentes. Mas ambas, né, faz esse registro do cotidiano, expondo o modo de viver, o modo de pensar, as crenças, né, os mitos dessa sociedade. Então, ficou registrado. Então, passando também a arte, né, a evolução da técnica, a evolução das escolas, das correntes artísticas, passou por diversas melhorias, né, e diversos outros artistas que tinham, cada um tinha a sua forma de colocar a sua forma de pensar. Então, ela veio também como essa forma de protesto, que também tem muito a ver com o que eu vou apresentar mais para frente. A arte como forma de protesto, agora com uma pegada um pouco mais moderna, né, que seria o grafite. Então, o grafite, assim como muitos artistas renascentistas, utilizavam, né, essa forma de expressão para colocar, fazer contestar, né, o estado estabelecido, reivindicar algumas coisas, ou apenas mostrar o seu olhar sobre determinado ponto de vista, através não só de imagens, como também frases, né? Porque tem muito grafiteiro que utiliza, né, além do grafite, algumas frases. Né? Os gêmeos, para quem não conhece, ou para quem conhece, vai saber que eles utilizam algumas frases também junto com a obra deles. Agora vamos pegar essa parte mais conceitual, né, do grafite. Então, o grafite nada mais é do que uma escrita no suporte. Então, a origem do grafite remonta para a história, né, das pinturas supestres, escritos e desenhos de civilizações antigas. Então, Grécia, Roma, Egito e por aí vai, teve origem, né, nesses desenhos feito em suporte. Então, tudo que é feito, né, se pegar etimologicamente a palavra, o grafite é tudo que é escrito numa parede, com um tipo de material. Então, a sua etimologia deriva do grego grafém, verbo que significa tanto escrever como desenhar. O conceito moderno de grafite vem do italiano, que é grafito no plural. Esse tipo de manifestação artística atravessou os séculos e se mostrou uma prática presente nas mais diferentes civilizações e vem ganhando novas formas, estilos e suporte. Então, é interessante vocês saberem também que a palavra grafite, até o grafiteiro tem essa dificuldade, né, de não de falar, mas de escrever, porque grafite com E no final é um mineral, né, é um lápis, é um grafite, é um lápis de escrever. Agora, grafite como uma forma de expressão urbana com uso de spray, uso de aerosol, é escrito com dois F e TI no final, é grafite. Então tem muitos trabalhos, muitos textos, né? As pessoas escrevem de forma errada. Então, agora o grafite norte-americano, no caso, né, ele deriva da cultura hip hop, emergente no período a qual correspondia uma expressão visual de um movimento composto igualmente pela vertente música, né, DJ, MC e de dança, que é o breakdance. Esse movimento é o veículo de comunicação usado para expor a realidade das ruas. Então, o grafite, num conceito mais moderno da palavra, ele está atrelado a um movimento cultural urbano chamado cultura hip hop. O grafite ele foi o primeiro elemento
dentre os 4 elementos da cultura hip hop, que hoje sabemos que não é apenas 4 elementos. Existem mais elementos dentro da cultura hip hop. O conhecimento é um deles, a vestimenta, né, o estilo é outro, o empreendedorismo também é outro. Então, assim, para quem pensar futuramente escrever algo sobre o grafite dentro de um aspecto cultural, vai encontrar vários autores que classificam de diferentes formas esses elementos. Então, você pode escolher entre autores que trabalham com essa pegada um pouco mais old school, né, que fala que a cultura hip hop possui esses 4 elementos, mas há hoje em dia, inclusive, pessoas fortes dentro da cultura hip hop que já elevou aumentou esse número de categoria. Tem um rapper norte-americano chamado KRS-One, que também é responsável por essas categorias, né? Por categorizar esses elementos dentro da cultura hip hop, onde o grafite faz parte. Agora, o grafite dentro dessa cultura brasileira, ele teve início, né, no final da década de 70, também em São Paulo. Então, as pessoas, quando falam de grafite e de grafiteiro famoso, com certeza vai lembrar do Cobra, vai lembrar dos Gêmeos, mas eles são praticamente a terceira geração desse movimento aqui no Brasil. Então, teve outros, né, que iniciaram antes deles, e agora, só que esses caras, eles conseguiram conquistar maior espaço porque eles conseguiram fazer trabalho em outros países, ser reconhecido em outros países, ou seja, eles fizeram um caminho de fora para dentro. E aí a gente tem a cultura brasileira tem esse modo de ver as coisas que vindo de fora é melhor, né? Então, eles praticamente nessa parte eles conseguiram de certa forma se beneficiar. Mas tem muitos outros grafiteiros também tão bons quanto eles que não foram para fora, né? Fazer exposição, nenhum trabalho fora, mas são tão bons quanto. Esses caras, né, o Gêmeos e o Cobra, eles têm um papel muito importante dentro do movimento hip hop e dentro do grafite também, foi por causa deles que meio que a arte brasileira, né, dentro desse aspecto do grafite, ficou mais conhecido lá fora. Aqui no Brasil a gente tem essa questão também da diferenciação do grafite com a pichação. Fora do país não tem essa dualidade, né? Mesmo porque lá grafiteiro é grafiteiro, não tem grafiteiro e pichador, né? São os graffiti writers, né? Não tem um pichador. Embora agora, né, com os tempos atuais, com o mercado de arte, né, dando mais visibilidade para a arte urbana, consequentemente, os artistas que trabalham com pichação também tiveram lugar ao sol. Existem muitos museus fora do país que trabalham com coleções de pichadores brasileiros, que são lá renomados, inclusive. Aí, essa questão da pichação, ela é uma cultura que diferencia no estado de São Paulo com o estado do Rio de Janeiro. Porque no Rio de Janeiro, inclusive, tem outro nome. Não é pichação, lá eles chamam de Sharpie. São Paulo já é pichação mesmo. Muda não só a grafia, né, o estilo da letra, mas também muda o formato, que é um estilo um pouco mais quadrado e não arredondado como uma pichação paulistana. Então a pichação, o skate, o hip hop, o rap, são marcas culturais das metrópoles, que se situam no limbo entre o mundo lícito e o idealizado, e o ilícito e o brutal. Sua grafia pode variar do protesto, da ironia, da frase de resistência político-cultural, a recuperação física e mental de uma identidade perdida. Significa revolta e a maneira que alguns encontram de expressar-se,
Então, a pichação nada mais é de que uma manifestação, uma forma de colocar a sua marca ali na parede de uma forma que não precisa de habilidade artística, né? É mais como uma forma de subversão do que a própria arte em si. Então, no mundo dos pichadores, o importante é passar a mensagem e dentro de um local mais assim desafiador possível. Por isso que os caras fazem esse tipo de trabalho em prédios abandonados. Quanto mais alto for, mais eles vão ser dentro do universo deles mais considerados, diferente do grafite. O grafite tem outra pegada e hoje em dia, inclusive, tem uma pegada um pouco mais correlacionada com o mercado de arte mesmo, porque hoje em dia não é mais quem grafita o trem que vai ser reconhecido, mas sim é, quantas peças ou coleções estão em algum tipo de museu que tenha relação com essa cultura urbana. Aqui eu vou passar bem rápido, né, só para o pessoal ter um pouco dessa visão, né, quais os tipos de materiais que é necessário para fazer um grafite. Então, aqui, de grosso modo, é lógico que quando a pessoa vai, um grafiteiro ou artista, ele for fazer um trabalho numa parede, ele não precisa levar tudo isso. Mas eu coloquei aí o máximo de coisas que geralmente é utilizado para se fazer um trabalho. E como todo trabalho, né, ele tem um processo, então assim não é feito do nada. Então tem esse processo aí também que eu vou só passar bem rápido para vocês verem, que antes de ir para a parede, né, em branco, tem todo um processo antes de escolha do espaço, a medida da parede, até para escolher o quanto de tinta vai utilizar, a escolha do tema, rascunhar o tema, decidir o que será pintado, elaborar rascunho, compra de materiais, execução, finalização, registro e divulgação. E aqui eu passei algumas. Aqui é o Kanashiro, acho que a Elo vai se ligar, né? Onde que é um barzinho universitário que fica bem em frente à Unesp. Então eu fiz esse trabalho lá, tá lá até hoje. E aqui eu vou passar bem rápido também, para vocês verem, né, que dentro dessa cultura da arte urbana existe algumas nomenclaturas. Então, qual a diferença de um mural, por exemplo, né? O mural ele utiliza as mesmas técnicas do grafite, mas são remunerados. Tratam de diversos assuntos sociais, políticos e da contemporaneidade, e geralmente são maiores que painéis. Então, geralmente, um mural é aqueles grafites, quando você passa em um lugar, num prédio, que você vê um grafitão bem top, assim, geralmente isso é um mural. Geralmente isso foi financiado, foi pago para o artista, teve um custo, teve toda uma programação e preparo, né? De quantos dias vão ser utilizados, se vai utilizar um andaime e tudo mais. É como se fosse um projeto arquitetônico mesmo. O painel apresenta as mesmas características do mural, porém são em formatos menores. Então, painel muitas vezes não precisa nem de andaime, né? Talvez uma escada ali já é o suficiente. Só que os trabalhos geralmente são um pouco mais refinados também, são mais bem elaborados, com cores e tudo mais. São geralmente, tanto o painel quanto o mural, eles são disponibilizados pelo dono do muro, não é nada assim feito ilegalmente, né? Então, são feitos, existem uma autorização, né, para ser feito, por isso que eles são bem feitos também. E tudo começou nessa parte aí do grafite com o que a gente chama de tag. Daí que surgiu, o grafite surgiu disso, o grafite como a gente entende hoje dentro da cultura hip hop, né? O grafite ele começou sendo feito, como a origem, né, etimológica da palavra grafite vem da palavra grafém, que é escrita, né? Então, geralmente em escolas, né, em banheiros de escola, tudo aquilo que é escrito lá, se for levar ao pé da letra, né, é grafite, porque é uma escrita dentro de um suporte. E
Escola pública, geralmente, os banheiros, né, são, né, tem escritas que uma pessoa vai reconhecer o estilo da outra. Essas escritas são chamadas de tag. Então, não só em banheiro, na verdade, começou sendo feitas no Brooklyn, né, em Nova York, na década de 70 também, por pessoas que tinham alguma marca para ser registrada ali, geralmente em vagão de trem. Então, como antes não existia rede social, internet, então o meio de comunicação e de divulgação e visibilidade daquela tag era feito através dos vagões de ônibus. Então, os escritores de grafite, né, os grafiteiros, eles faziam essas letras nos vagões. Os vagões eles, né, passavam por cidades, por bairros, e aí os grafiteiros iam reconhecendo, né, as tags de um do outro. E quanto mais alcançavam essa visibilidade, mais reconhecido era o escritor de grafite desse período. Assim como tudo, a arte ela evolui, né? Então, o grafite também, a arte urbana, ela tem essa evolução ao longo do tempo, né? E essa nomenclatura, ela também sofre modificações também ao longo do tempo. O que é chamado de bombing, que é um grafite rápido, é associado à ilegalidade com letras mais simples e eficazes. Então, geralmente, quando se vê, né, na rua algo desse tipo, geralmente foi feito de forma ilegal. Então, por ser feito de uma forma ilegal, precisa ser feito com rapidez, porque se alguém ver, filmar, ou a polícia chegar, vai responder por isso. Então, nesse sentido, não tem muito tempo de fazer algo mais elaborado. O Peace é uma letra elaborada e colorida. Geralmente também é feito de uma forma ilegal, né? Muitas vezes, né, em eventos específicos, a pessoa pode fazer algo desse tipo, mas geralmente os pieces também são feitos de forma ilegal. Agora, uma coisa um pouco mais elaborada, não que não possa ser feito de forma ilegal também, mas isso vai levar um pouco mais de tempo, então teria que ser geralmente num lugar abandonado, num domingo, para a pessoa poder fazer algo parecido com isso de forma ilegal. Então, o Wild Style é um estilo de letra traçada ou embaraçada, quase inelegível. Um dos primeiros estilos foi usado no surgimento do grafite. Então, como vocês percebem, aqui nada mais é do que a evolução disso, né? Essa aqui está escrito do lado colorido aqui é Robal, que é a minha tag. E aí aqui está escrito Binho, que é um grafiteiro de São Paulo, um amigo também. Ele trabalha, né, com um estilo mais old school, né, com um estilo mais raiz do grafite. Por isso que ele tem esse estilo aí, né, com essas letras uma dentro da outra, um estilo mais old school de grafite, né, com letras. Então o grafite ele evoluiu da letra. Para quem não sabe, as personas, né, que hoje nada mais é do que desenhos grafitados, né, pode ser uma figura de um pássaro, de uma pessoa, de um prédio, algo que você consiga identificar o que são tidos como arte do grafite como persona. Quando você cria um personagem, ou se não você cria um ambiente ali para esse personagem, junto com esse personagem. E tem a parte do grafite um pouco mais raiz, né, que é esses grafites com letras. E esses grafites com base na letra, de certa forma, eles até sofrem certo preconceito do mercado de artes, né, porque quem trabalha com letra, assim, só letra, geralmente ele fica meio que de escanteio até dentro dos eventos de grafite. Então, é algo que, por exemplo, não vai agradar tanto aos olhos, né, de uma pessoa que não conhece, ver algo, uma letra que não consegue entender, e a outra que vai colocar lado a lado ali uma figura colorida de algo que vai reconhecer. Então, dentro desse universo de contemplação, talvez o figurativo ele sai um pouco à frente e agrada mais os olhos do espectador. Isso aqui é um estilo 3D de um amigo também, o Edmund, ele trabalha só com letras 3D.
Então, com base nas letras, né? Só que o trabalho dele ganha, né, um aspecto tridimensional, que parece que tem profundidade, né? A parede que foi pintada, mas essa parede aí é uma parede reta, mas parece que tem esses buracos aí. Então, é o estilo que ele tem. Igual esse que eu fiz aqui atrás também. Aí, algo mais figurativo, como eu falei para vocês, é algo desse tipo aqui, ó, algo mais que dá para as pessoas entender, né, o que é, tal, colorido. Hoje em dia, os estabelecimentos também procuram os grafiteiros, né, para fazer algo bonito, para customizar os seus espaços, tal. Hoje em dia está até em alta, né, qualquer tipo de lugar assim convidar artistas grafiteiros para fazer alguma arte, né? Startup também acaba contratando esse tipo de artista. Então, a diferença então do grafite para a pichação aqui nesse caso é essa questão de ser legal ou ilegal, porque a pichação geralmente é difícil alguém pedir para um grafiteiro ou para um pichador para pichar o muro da casa, né? E o grafite já é diferente. O grafite, a pessoa dona do muro pode, conhecendo o trabalho do artista, pedir para ele ou contratar, né, para fazer uma arte no seu muro. Mas geralmente a pichação não. Então, o que diferencia o grafite da pichação é essa questão do acabamento, né? Que geralmente a pichação ela é mais letra, poucas cores, geralmente é uma cor, talvez duas, no máximo três. Agora o grafite já não que o grafite precisa ter mais cores, né? Tem grafite que é feito com uma cor só, mas existem as variáveis das cores, né? As tonalidades. Mas o que vai diferenciar tecnicamente é isso, é essa questão de habilidade e de técnica e de estilo ali, né? E complexidade, de certa forma, mas essa questão também de ser legal ou ilegal. Embora o grafite sendo bem feito, colorido, ele pode se tornar ilegal também desde que o dono do muro não, não deu permissão. Então cai naquela situação também de, né, da pessoa não focar só nisso, de ser legal ou ilegal. Existe todo esse olhar aí para pesar essa situação. Aqui agora começa um pouco um relato de experiência utilizando o grafite para mostrar que, assim como eu mudei a situação da biblioteca aqui, né, customizando, tornando o ambiente um pouco mais agradável, trazendo cursos, oficinas e todo o conhecimento que eu coloquei aqui com experiências anteriores e as experiências também e conhecimento que eu tive a partir disso, eu vou começar a dar início através desses relatos de experiência antes de eu entrar aqui na biblioteca. Então, para vocês entenderem, esse de vermelho sou eu. Então, era na época da pandemia, pode perceber que eu ainda estou com uma máscara aqui no pescoço. Esse espaço aqui onde a gente começou a pintar era um beco. Era um beco lá de Marília, né? É um beco que era sujo, tinha muito lixo, moradores de rua às vezes ficavam lá. É um lugar escuro e perigoso na época. Aí, a partir de um edital de incentivo à cultura, eu acho que, se eu não me engano, foi o edital da Lei Aldir Blanc. Eu fiz vários editais, eu participei de vários editais e acabei fazendo grafite, dando oficina em vários lugares, mas eu sempre participei do edital da Lei Aldir Blanc e também do Paulo Gustavo, que é o que foi o mais recente. Então, essas fotos mostram desde quando a gente começou a preparar a parede, o processo de grafitagem, como ficou. A tela cortou assim, mas geralmente aqui desse lado direito tem as panteras,
e esse emaranhado de letras está escrito Panteras, embaixo está escrito Negras. Então, Movimento dos Panteras Negras, que foi um edital que eu participei, cujo tema era o movimento como que é? Cultura afro, numa situação lá que eu não vou lembrar o nome agora. Aí eu escolhi retratar essa questão do movimento dos Panteras Negras. Lembrei, era a Semana da Consciência Negra. Aí cada um fez uma obra, uma do lado da outra, né, com esse tema. E eu escolhi pegar esse tema aí do movimento dos Panteras Negras. Então, tem ao fundo essa comunidade, está escrito Panteras aqui, e tem 3 Panteras Negras aqui do lado que acabou cortando aqui na imagem. Aqui fala um pouco, mas daí eu não vou perder esse tempo. Então, o que era antes um beco que não passava gente, era só sujeira, se transformou num lugar onde os jovens de Marília se encontram até hoje, e toda sexta-feira, de 15 em 15 dias, numa sexta-feira, ocorre um evento nesse lugar chamado Jazz à la Rua. Então, foi um lugar que eles escolheram por conta dos grafites para reunir essa galera. Então, tem um conjunto de artistas que tocam blues, jazz lá, e outros. Hip hop também rola, mas daí são dias diferentes. Mas sempre rola esse evento aí, graças a essa releitura que a gente fez nesse espaço, né? A gente meio que ressignificou o espaço e hoje em dia ele é bem frequentado, né? Então aqui sempre os caras divulgam na página deles. Se vocês quiserem entrar depois, vocês pode ver no Instagram, tem Jazz à la Rua, que vocês vão achar. Até no YouTube deve ter muita coisa. E agora venho apresentar essa parte do relato de experiência, né, do grafite dentro da biblioteca universitária aqui. Então, como eu disse, a biblioteca, quando eu cheguei desse lado esquerdo, era a sala que se transformou nisso que vocês veem do lado direito. Então, virou a sala multiuso. Então, o espaço da biblioteca, quando eu cheguei aqui há 3 anos atrás, só tinha isso, só tinha caixas. E um espaço, assim, que parecia mais um postinho de saúde de fim de bairro, sabe? Até essa pintura verde na parte inferior da sala, assim, me incomodava muito, porque dava uma sensação que o espaço não era um espaço de biblioteca, um espaço confortável, assim. E aí, o primeiro passo que eu fiz foi, primeiramente, colocar os livros nas estantes, catalogar, né? E depois eu comecei, ao mesmo tempo, pensar num espaço para chamar os alunos. E aí eu tinha que pensar num espaço que fosse um pouco mais chamativo, um pouco mais acolhedor, um pouco mais moderno, assim posso dizer. Aí eu pensei em fazer esse grafite. Eu fiz alguns ensaios de alguns temas, mas eu achei que seria legal eu pensar em algo que focasse algo que envolvesse livro, conhecimento, de certa forma. Então, eu pensei numa nave espacial abduzindo o conhecimento humano. Só que eu aproveitei também para colocar elementos aqui da cidade, né? Porque como eu moro numa cidade litorânea e a biblioteca ela faz parte daqui do centro histórico de Paranaguá, então eu peguei, aqui não vai dar para vocês verem, e porque também pela foto o grafite ficou muito escuro. Então, para um ambiente de estudo, né, aparentemente parece ser que o ambiente ficou muito escuro. Mas depois, talvez numa outra imagem, vocês veem que só essa foto ficou assim. Não é tão escuro assim, né? Ele é um pouco mais escuro. A ideia é que eu faça, que eu mude esse grafite, pelo menos aí de 2 em 2 anos, né? Já faz 3 que está aqui, mas esse ano eu já penso em transformar, sempre está modificando, né? Até deixar algo um pouquinho mais claro, né? Que isso. Mas então eu coloquei
nessa parte aí de baixo alguns pontos da cidade, principalmente igrejas, centro histórico, algumas casas históricas. Então, talvez em outras fotos vai dar para vocês verem. Então, as caixas, pode ver que ó, do lado esquerdo, as caixas já não tem mais aquela aparência de bagunça, né? Então, de início ficou assim, mas depois foram chegando móveis, né, novos, e aí a equipe também ajudando, a gente transformou a biblioteca aqui num espaço mais acolhedor. Então, essa parte desse slide mostra o processo do grafite, e depois a frequência dos alunos, né, que até então não tinha muita visita na biblioteca. Era um ambiente assim que tinha aluno aqui do quarto ano que nem sabia que tinha biblioteca. A primeira coisa que eu cheguei aqui que eu achei estranho, exatamente foi por conta disso. Mas depois até entendi o porquê, né, que os alunos não vinham, porque era um lugar assim, de certa forma até insalubre, escuro. E aí as coisas foram mudando. Aqui no início, né, quando eu comecei a ofertar algumas oficinas dentro da sala de estudo para chamar aluno, para os professores envolver a turma deles para levar até a biblioteca para essas oficinas. Aí eu comecei a ganhar visibilidade a ponto que os diretores começaram a ver a importância disso, né, ver que as coisas tá dando certo, na verdade. Até a reitora veio para visitar a biblioteca por conta dessa questão do grafite. Professores, alunos sempre tiram foto, marcam a biblioteca. Então é uma forma também de sempre estar colocando a biblioteca para ser, né, vista, para ser divulgada. Então, assim, com esse espaço instagramável, de certa forma, movimenta a rede social, movimenta a visibilidade, enfim, e até quebra um pouco desse preconceito de que o grafite só é coisa de certa forma, de vândalo que faz coisas na rua, e agora se torna algo que deixa a biblioteca mais bonita e, assim, um pouco mais moderna também. Aí, né, com esse aspecto de oferecer cursos e workshops de grafite aqui na biblioteca, começou a dar certo e eu resolvi também escrever um projeto, né, que foi aprovado aqui pela PROEC, um projeto de extensão, que é chamado Aprendendo com as Paredes. Então, Aprendendo com as Paredes é um projeto que é um tripé, né? Na verdade, é um tripé que envolve ensino, assim, ensino-aprendizagem, o próprio grafite e o ensino e o ensino dessa obra, né? Como que é feito esse processo de grafitagem. Mas geralmente esse processo é feito dentro de 5 dias. Então, assim, por exemplo, o professor que se interessar por fazer parte desse projeto, ele vai ganhar 5 dias eu oferecendo oficinas para a turma dele. E esses 5 dias já precisa estar acordado com o professor para ele colocar, inclusive, no plano de aula dele, com agenda de data e tudo mais, para que eu possa levar esse conteúdo para a turma dele. No caso desses 5 dias, 2 dias são para fazer isso que eu estou fazendo agora, né? Colocar uma parte mais teórica das coisas, para mostrar o que é o grafite, quais são as categorias de grafite, quais os materiais que utilizam. Tem uma parte prática onde o aluno também vai estar experimentando ali, pegando o spray, testando na parede, vendo como que é feito, né, cada detalhe, cada efeito, para depois transformar num grafite. Mas no meio desse tempo, então 2 dias é a parte teórica
Um dia é a parte de experimentação, então esse tripé que eu disse é essa parte de conteúdo, né, do ensino, a parte prática e a parte da execução que vai se transformar no grafite. Então, dentro dessa parte prática, os alunos vão ter todo o conhecimento de técnica, de material e de efeitos que eu vou ensinar. E nos 2 últimos dias, eu vou mostrar para os alunos, na presença dos alunos, como que é feito o grafite, utilizando aquele efeito, aquela técnica que eu mostrei para eles na aula prática. Então, muitas vezes na aula prática, eu ensino como pega o spray e faz um pontinho assim, né, um pinguinho. E aí o pinguinho vai aumentando ou vai diminuindo. Aí muitas pessoas falam, mas eu queria aprender a grafitar, não queria só aprender a fazer isso, né? Aí eu sempre até ilustro com a questão do violão, né? Você não vai sair já tocando a música. Geralmente você vai ter que aprender as notas, os acordes, para depois se transformar na melodia. O grafite é a mesma coisa. Então eu ensino as técnicas, né, os efeitos, e depois aquele pontinho, aquele efeito esfumaçado, aquela textura que eles não viam significado algum. Quando eu demonstrava, quando eu vou fazer o grafite, geralmente eu utilizo todos esse ensinamento para eles entenderem aonde que aquele pontinho vai servir, aonde que aquele efeito vai servir. Então aquele pontinho pode ser um pingo de um brilho do olho, pode ser um efeito de brilho, de reflexo e por aí vai. E aí é legal porque daí faz sentido depois do ensino, né? Então, e o tema é, entre a aula teórica e a aula prática, eu separo também em grupos, né? Geralmente são 4 ou 5 grupos. Esses grupos vão escolher temas, e esses temas depois eu faço como se fosse um brainstorm de ideias. Aí rola colocar o nome do tema num papelzinho, amassar um papelzinho, colocar em um copinho de plástico, daí chacoalha, né? E eu pego o tema escolhido, e aí o tema escolhido, aí eu que vou desenvolver o layout da obra. Eu apresento depois de feito esse layout para a professora, que vai apresentar para a turma e que vai aprovar ou não esse desenho para ser depois grafitado na parede. Então, geralmente eu faço no digital, eu faço eles depois de sorteada a ideia, eu crio a obra no digital, mando para o professor replica no grupo, o grupo aprova ou fala ou aprova com ressalvas, né? Muitas vezes fala, ficou legal, mas não tem como você colocar tal coisa, ou tirar tal coisa, aumentar, diminuir, trocar cor e tudo mais. Então volta às vezes com algum tipo de modificação. Uma vez modificado e aceito e aprovado, aí eu vou para a parede. Então, esse projeto, geralmente cada turma que eu formo se transforma, né, na verdade, se transformar depois numa obra, numa parede de uma sala qualquer, que é escolhida geralmente pelo professor. Então, geralmente sempre é uma sala que o professor sempre vai dar aula ali, né? E como eu já tenho meio que carta verde com os diretores aqui, então rola. A questão dos materiais, até então, eu trabalho com estoque de tinta, então eu não, até então eu não tenho recurso, a biblioteca não tem recurso, então esse recurso é meu, então é custo meu, mas de um tempo para cá, os professores que estão se envolvendo, cada vez mais existem professores se envolvendo com esse projeto, porque é um projeto que tem um, um processo e tem um produto no final. E no meio disso tem a questão do conhecimento, né, passado. Então é legal dentro de um universo universitário, né, de um ambiente universitário, e culminou também pelo fato de eu ter um espaço legal na biblioteca para poder fazer isso. Porque se eu tivesse que depender também de uma sala de aula, ia ser um pouco mais difícil para mim, né? Por conta que as salas de aula geralmente sempre rola a aula, reuniões e às vezes está ocupado por um ou outro motivo. Então aqui pelo menos eu tenho um controle da sala porque eu sou gestor da biblioteca. Então esse é o projeto que, inclusive esse projeto aqui eu já apresentei ele em CBBD, Enancib,
SNBU, todos esses eventos da nossa área, eu apresentei ele desde 2 anos atrás. Então tem muita coisa aí que está lá disponível, né? Se transformou depois em artigo, inclusive. Aí quem tiver interesse depois só me procurar ou procurar a Eloá, que tem explicando certinho, com foto e todos os processos, em eventos recentes aí da nossa área. Então aqui é uma da aula que eu falei, né, do workshop dentro daqueles 5 dias. Então aqui eu estava ofertando essa parte teórica. Então são alunos, eu acho que de letras português. Então, como vocês podem perceber, do lado direito tem uma mesa ali, né, na frente, onde tem os spray. Então eu vou mostrar quais os tipos de spray, quais os tipos de ponta que fica no spray para sair a tinta, que são chamadas de caps, né? Quais os tipos, para que serve. Então, eu geralmente, antes deles irem pro muro para fazer esse teste, eu mostro tudo, né? Quais as diferenças dos sprays, se é de alta pressão, se é de baixa pressão, e como são utilizados cada um deles. Então, aqui é a parte ainda teórica. Eu acabei esquecendo de colocar alguns slides com os alunos pintando. Tem muita coisa de aluno pintando, mas eu acho que eu acabei esquecendo. Aqui também faz parte, né, de uma oficina um pouquinho menor, né? Aqui já é a parte da sala de aula. Então, da esquerda para a direita, aí você vê a parede como era, né, uma parede branca. E aí eu já fazendo a obra e a obra pronta. E depois as pessoas, né, os alunos sempre estão postando, virou assim, um espaço bem legal, que toda a formatura, fim de ano, assim, os alunos, o último dia de aula, sabe, o pessoal se reúne ali para tirar foto, para ter uma foto da turma, né, para guardar, e geralmente o pessoal está fazendo nessas paredes aí que está sendo grafitado. Essa aqui é outra sala. E aí, pessoal, deixa eu esqueci de mostrar. Aqui, não sei se vocês vão conseguir reconhecer, é um polvo com um caranguejo. Aí, o tema sorteado para eu fazer o grafite nessa sala foi Libras, o ensino de Libras, né? E aí, para mim foi um desafio, porque como que eu vou materializar como que eu vou materializar uma coisa que é meio que abstrata, né? Por libras, assim, para passar num desenho para mostrar que é libra. E aí eu tive bastante dificuldade, mas aí eu pensei que, assim, como são dois seres diferentes que vão utilizar a mesma linguagem, aí eu utilizei esse símbolo, né? Que, segundo o pessoal aí da Libras, fala que como sou eu amo pedagogia ou algo desse tipo. Eu não vou lembrar agora, mas é algo parecido com isso. Então, eu fiz algo que remete ao espaço litorâneo, né, ao ambiente que é o regionalismo aqui, que é litoral. Então, eu penso, desde do meu primeiro grafite, que foi esse na sala de aula, diferente daquele da biblioteca. Então, esse aqui já faz parte do projeto Aprendendo com as Paredes, onde as aulas são feitas na biblioteca, todo o experimento é feito na biblioteca, só que como uma contrapartida, como a biblioteca já tem o grafite, então os diretores autorizaram, então eu estou fazendo o grafite em todas as salas de aula. Então a ideia desse projeto Aprendendo com as Paredes no final, transformar a Unespar aqui de Paranaguá numa galeria de arte urbana. E depois que todas as salas estiver pintado, eu vou providenciar um catálogo onde vai ter o nome da turma, qual disciplina foi dada, como foi feito, qual o tema escolhido e por que foi escolhido aquele tema. Então tem todo um processo bem amplo aí de ser feito essas obras nessa sala.
Então aqui é outra pintura. Esse tema escolhido foi, tentar lembrar, o professor na pandemia, ou algo assim. A aula na pandemia ou o trabalho do professor na pandemia, se eu não me engano. Então, o tema foi esse. Então, como eu disse, eu tive que elaborar no digital, mandar para os alunos, modifiquei algumas coisas aqui, outra ali. Geralmente, quando eu disponibilizei esse tema para uma sala de aula, isso aqui já é outra turma, já é outras pessoas, né? Então, cada um no começo tentou puxar para si, né? Por exemplo, tinha que ser o tema, ele tinha que ser pensado a ponto de que a obra representasse a turma, não a pessoa, porque cada pessoa tem uma dificuldade, tem uma história e que ficaria difícil passar para a parede uma história de cada um, né? Então eu teria que fazer algo que representasse o coletivo. Então ali tem muita coisa, né? E o professor inclusive está envolvido. Então, época da pandemia, então vai ter ali essa parte da máscara, né, essa máscara aqui, eu não sei se vocês vão, se está pequena, mas tem uma máscara ali. Muitas garotas engravidaram nesse período, então do lado esquerdo ali tem um brinquedinho de criança também que representa esse aspecto, e o jaleco, né, para representar a questão da pedagogia. E o professor como sendo um, um profissional multifuncional ali, né? Fazendo mil coisas ao mesmo tempo. Então, assim, respondendo e-mail, lendo, fazendo trabalho, atendendo telefone e escrevendo na lousa. Enfim, a ideia foi essa, assim, de tentar colocar algo que representasse aquela turma dentro de um período de tempo, que seria a pandemia. Aí, também, né, eu tirei uma foto depois de pronto. Agora, fugindo um pouco ali desse ambiente universitário, só para mostrar que como que o grafite ele pode ressignificar os espaços, utilizando a cultura local, né, o regionalismo, enfim, representar um conteúdo ou um tipo de população, né? Então, aqui é uma academia de musculação. Como é que aqui é o litoral, então eu pensei em sempre colocar o polvo. Pode ver que o polvo ele está em todos. Eu estou terminando agora também uma outra parede aqui bem grande, e o polvo está dentro. E existe também o formato, ele não é um quadrado, ele é como se fosse um retângulo com as pontas arredondadas. Então todos os outros grafites ele tem esse perfil aqui. Então, assim, ele existe um padrão. O padrão no formato, o padrão de sempre estar presente o polvo, porque o polvo ele é algo que o polvo e o caranguejo, ou um dos dois, né, por conta de ser algo que remete a litoral, né, e o polvo é legal por conta que ele tem esses tentáculos, ele consegue se adaptar em vários lugares, então, independente da proposta a ser pintada, ele consegue consegue adaptar o desenho de acordo com aquela situação. Então aqui eu fiz um polvo levantando um peso aí de academia, e essa parte de fundo é toda a parte histórica da cidade, que é o Rio Itiberê ali e o centro histórico. Então tem a igreja, tem o mercadinho, tem os barquinhos ali, tipo, tudo que representa esse espaço aqui da cidade. Aí as pessoas da academia sempre postam também, marca a academia. Então é para mostrar que assim, uma biblioteca e até o espaço das ruas, elas podem ser ressignificadas através da arte urbana, através do grafite. Aqui é um outro espaço também feito em Marília, num viaduto lá que bastante conhecido, né? Muitas pessoas precisam passar por esse lugar, né? Para ir para um ponto ou outro na cidade. E ficou bem legal esse trabalho. E
nesse caso não tem o polvo, só que tem algo que representa a cidade também de Marília, que no caso é os dinossauros. Então Marília ela tem um museu de paleontologia. Então Marília, além de ser reconhecida como a cidade lá das bolachas, dos biscoitos lá, é reconhecida também por conta de terem sido descobertos fósseis, né, ossos de um tipo de específico lá de dinossauro, que, se não me engano é titanossauro, titanossauro, e eu coloquei o nome como Dino Marília. Então, para mostrar aí que modifica o espaço, e é isso. Agora estou aberto para questões. Paulo, muito obrigada. Palmas, pessoal, por favor. Tá todo mundo meio assim. Foi um prazer te ouvir, parabéns pela palestra. Antes de falar qualquer coisa, eu gostaria de perguntar se alguém na nossa assistência tem algum comentário, eu gostaria de fazer alguma pergunta para o nosso palestrante. Enquanto isso, eu vou levantar daqui e vou mostrar lá. A biblioteca já fechou. As meninas aqui, as estagiárias, até jogaram a chave aqui para mim aqui da janela. Aí eu vou mostrar para vocês. Eu vou mostrar para vocês primeiro aqui, ó, como que é a minha sala. É tudo cheio de grafite, ó, de trabalhos que eu fiz. Eu tô com inveja dessa biblioteca. Isso aqui é minha sala. A biblioteca agora você vai ver agora. Só já até apagaram as luzes, mas eu vou mostrar o grafite que eu fiz. Estava nos slides. Deixa eu só acender a luz aqui. Peraí, só um minuto. Lembrando, gente, que estamos no fuso horário. Lá é mais tarde. Aqui já tá, sei lá, 10 horas, 10 e 5 já 10 da horas. noite. Aqui tá. É só acender a luz aqui. Aqui é o cafofo dos alunos. Ó, para vocês entenderem que, assim, esse grafite não é um grafite qualquer, é um grafite 3D. Então, assim, se a pessoa chegar aqui, por exemplo, eu achei legal esse grafite, eu quero tirar foto. Vem aqui, tá, tira uma foto. Mas o certo, a pessoa tirar foto, ainda não fiz isso, mas eu pretendo colocar um espaço aqui, um indicador, sei lá, um X, mostrando para onde que a pessoa tem que ficar para tirar foto. Porque se ela tirar foto de assim, por exemplo, ó, fica toda... Não encaixa as imagens, né? Ela tem que ter também uma certa altura, porque daí ela monta a imagem aqui. Vamos ver se eu consigo aumentar aqui para mim. Ó, porque se vai um pouco mais para lá, vira outra coisa, tá vendo? Muito legal. O ângulo muda e a visão. Eu não sei se tem como tirar o outro login, que daí acho que talvez a gente consiga ver um pouquinho maior. Acho que remover o outro da chamada. Remover se bem que se a gente remover, a gente perde se remover o computador? Ou não? Eu acho que não perde, não. Não, Você né? pode remover de lá, porque senão eu vou ter que ir para lá de novo. Pode remover de lá. Você consegue remover daí? Eu tô só com o meu celular agora. Ou não assistir também. Não, acho que vai ter que remover, né? Conseguiu remover? Conseguiu. Talvez agora vamos ver se a gente consegue ver um pouquinho melhor. Ó, aí aqueles detalhes que eu falei, né? Que é a igreja. Alguns detalhes aqui, por exemplo, uma brincadeira que eu fiz, né? Que é uma placa sinalizando que é um espaço de abdução, de livro. E aqui é o projeto de extensão que eu tenho, eu deixo aqui para o pessoal conhecer e se envolver também. Todo esse espaço aqui, ó, que não tinha nada disso, eu que fui criando, porque, por exemplo, aqui não tinha nada, assim, tipo TV, não tinha nada. E como eu sou professor também, antes de ser bibliotecário, eu sou professor,
Então, aqui acabou se transformando no meu laboratório. Então, assim, aqui é onde que eu ministro esses cursos. E, assim, nessa parte de artes, eu envolvo essa parte de desenho, história em quadrinho, né? Eu sou formado também em história em quadrinho. Eu comecei em história em quadrinho. Mas tem oficinas também, que é a normalização de trabalho, elaboração de projeto, ensinando a trabalhar com base de dados, né? E mais voltado para essa parte da biblioteconomia mesmo. Essa parte que eu mostrei para vocês aqui, estou mostrando, e eu foquei na questão do mais na questão da cultura mesmo, do papel do grafite nesse espaço, mas aqui é um espaço multiuso. E aí, todos os professores aqui já conhecem esse projeto, e, sei lá, pelo menos 90% dele querem participar, e isso é legal, por conta que a ideia do principal desse projeto é provar que a arte urbana, a arte como um todo, né, ela tem relação com qualquer área do conhecimento. E aí, juntamente com os professores, o desafio nosso é provar isso. Então, por exemplo, qual relação que a arte tem com a matemática, por exemplo? Se um spray, ele preenche, sei lá, um espaço de 1 metro, quantos sprays seriam necessários para preencher um espaço X? E se for duas cores? Se for 20 cores diferentes? E se envolver tempo? O grafiteiro ele tem que ter um tempo para ir lá fazer. Às vezes o cara contratado lá na Bahia, para o cara ir lá pintar, ele tem que saber certinho quantos dias ele vai ficar, quanto ele vai gastar disso. Porque às vezes ele chega lá com 3 sprays, sei lá, de cor, sei lá, 3 sprays preto, e aí chega lá e acaba essas cores, ou ele vai ter que dar um jeito de comprar lá, ou ele vai perder a produção dele. Aqui, ó, eu tenho um espaço aqui que parece mais um ateliê. Então eu deixo até meio escondido, porque sempre tem um sprayzinho aqui na mão para quando precisar, gatilhado. Porque sempre tem os eventos que rolam, às vezes é em cima da hora, o pessoal quer que eu participe de alguma forma, e aí eu tenho esse material aí sempre de prontidão. Então, o desafio é esse, de colocar encaixar a disciplina e o curso e fazer essa correlação com o grafite, no caso, né? Então, por isso que é a questão do aprendendo com as paredes. Maravilhoso, eu fiquei apaixonada, adorei. Gente, desculpa, eu me empolguei no tour que o Rubal estava fazendo com a gente, eu nem olhei se alguém tinha levantado a mão para fazer algum comentário ou pergunta. Alguém gostaria? Temos, deixa eu passar aqui para você. Só um instantinho, Rubal. Uhum. Boa noite, meu nome é Valdineia e quero parabenizar a palestra, muito interessante. Eu também trabalho muito como bibliotecária cultural e já estou cheia de ideias já para fazer projeto relacionado à arte do grafite com a biblioteca, porque eu achei bastante interessante. Mas, assim, vendo você fazer isso dentro da universidade, dentro de uma faculdade, qual foi o seu maior desafio, né, para que hoje você conseguisse esse reconhecimento? Deixa eu pensar. Eu acho que foi tão natural. Para mim foi tão natural pelo seguinte, porque eu levei, de certa forma, uma grande sorte de ter diretores com uma visão um pouco mais aberta da questão. Então, assim, não só isso, né? Porque eu tinha que provar para os caras que eu não ia fazer uma merda na parede, né? Então, assim, eu tive que praticamente ganhar a confiança deles ao ponto deles falar, não, a gente confia que você vai fazer algo legal. Então, tipo, só com você. Mas o desafio, de certa forma, que ainda talvez seja um desafio que eu estou tendo, é mais essa questão financeira mesmo, porque a biblioteca dificilmente ela tem um recurso igual tem, acho que colegiados, né? Professor geralmente tem um recurso ali para fazer, para, sei lá, viajar, para fazer algum evento, comprar qualquer coisa. A biblioteca ainda não tem, porém esse
projeto ele está tão assim reconhecido em outros lugares, a ponto de os diretores já colocar já nesses planos para o outro ano, que eu não vou lembrar o nome agora, de recurso financeiro, já colocar a biblioteca também nesse bololô aí, para conseguir algum recurso. Então, esse recurso vai ser destinado a mais comprar spray, sabe? Comprar coisinhas assim que o almoxarifado daqui não tem. Então, a gente usa fita, usa luva, usa alguns tipos de material, tinta, como fala? Tinta latex branca. Aqui tem de monte, só que spray, não tem como justificar um almoxarifado ter um spray, né? Mas agora o pessoal que está cuidando dessa parte já viu que está sendo legal, está ganhando visibilidade. Eu estou levando o nome da Unespar por conta desse projeto para várias outras universidades. Aqui, vocês mesmos agora estão conhecendo, né? Então, muita coisa assim de trabalho acadêmico. Quando eu vou apresentar, a galera fica muito louca, assim. Tipo, é uma coisa diferente, né? E é legal porque, assim, é uma coisa que eu faço que eu já vinha fazendo antes de entrar na faculdade. Então, nada melhor do que esse é o conselho que eu dou também. Que, assim, eu não faço isso forçado, eu não tenho dificuldade nenhuma para fazer essas coisas, né, acontecer. Porque, eu vivi muito de bolsa na época da minha graduação. Desde do meu primeiro ano, eu dependia de bolsa. Então, consequentemente, eu tive que aprender a trabalhar com elaboração de projeto. Eu tinha que saber criar um projeto, até para minha sobrevivência. Então, hoje eu consigo escrever projeto, consigo escrever artigo, eu consigo sistematizar coisas que para mim era natural antes de eu entrar na faculdade, que é a questão do grafite. Eu só consegui agora sistematizar, transformar isso em coisas, né, em produtos, em processos, em conhecimento através de eventos e artigos científicos. Então, tudo isso foi juntando consequentemente, as coisas vão dando certo por conta dos resultados, né? Que isso vai gerando, a visibilidade, as parcerias também. E aí foi sendo, assim, de forma natural. A minha maior dificuldade talvez seja, ou ainda está sendo, né? Esse processo de ser bibliotecário. Porque, na verdade, eu estudei a minha vida toda para ser professor. Eu nunca quis ser bibliotecário, foi o que aconteceu. Não me arrependo porque eu estou aprendendo muito com isso. Quando eu cheguei aqui não tinha biblioteca, tinha um espaço assim meio que deteriorado com um montão de caixa, não sabia nem como começar. E hoje vocês viram como que ficou? Por conta que eu tenho amigos que, diferente da minha caminhada, que era ser sonho de ser professor universitário, eles não tinham, então eles acabaram fazendo só graduação e indo pro mercado de trabalho, e eu fazendo mestrado, doutorado, pós-doutorado, e acabei combinando numa biblioteca. Só que hoje eu vejo que isso vai ser bom para mim lá na frente, porque eu vou ter conhecimento de causa de coisas que nem, aliás, nem não, com certeza muitos amigos que há muito tempo são bibliotecários já não passaram, porque já pegaram uma biblioteca redondinha, né? Com o sistema funcionando, com as coisas na estante, com tesouro e tudo mais. E aqui não, eu tive que criar tudo do zero. Normas, diretrizes, regras, tudo eu tive que criar. Por isso que desenvolvimento de coleções, eu nem sabia, só via isso na sala de aula. Mas na prática você tem que ver como que é feito o desvasto, o descarte, como que tudo isso eu fui aprendendo ao mesmo tempo que eu fui fazendo essa parte do grafite. Então, o desafio ainda está sendo maior, talvez seja eu como bibliotecário, não como fazendo esse processo todo de ensino aí que eu faço já muito antes de entrar aqui na faculdade. Muito obrigada. Respondido? Mais alguém, gente? Tem algum comentário, alguma pergunta? Esse outro lado? Não? Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Temos aqui do professor André. Você pode vir aqui, por favor, André, que o cabo não chega até aí. Olá, boa noite, Robal. Não, custei identificar o nome dele, porque ela tem que aparecer lá para ele me ver. Aqui. Meu nome é bem brasileiro, é Fábio Rogério Batista Lima. Então eu tive que fazer essa junção, né? Aí, para ficar com o nome de artista. Tá certo.
Então, parabéns pela palestra, eu gostei muito. Vou virar para cá, porque também senão fica de costas para os meninos aqui. E é o seguinte, Fábio, eu tive lá em Maputo e fui num bairro que tem vários grafites, sabe? Na verdade, foi um amigo que veio da Espanha que já sabia que lá nesse bairro tinha essas pichações, ou grafites, como você falou. E foi interessante, porque um bairro assim, de periferia, mas que foi realmente ressignificado, né, com essas ilustrações, né, digamos assim, também. E aí depois, quando a gente tinha tirado foto e tudo, alguém me ligou, parece um líder do bairro, alguém assim, e dizendo que, na verdade, a gente teria que pedir autorização, né, para tirar foto. Eu pensei que é o seguinte, que é quase que usar aquele bairro como uma forma de turismo, né? E de alguma maneira ajudar aquela comunidade a arrecadar algum recurso. Eu pensei em alguma coisa nesse sentido. Por fim, eu não voltei lá mais, não. Eu tirei as fotos sem pagar mesmo. Mas eu acho que é uma maneira também, assim como você mostrou lá em Marília, parece ser uma forma, né, de revitalizar os bairros, né? De alguma maneira, e até talvez chegar numa biblioteca lá num bairro mais periférico. Então parece ser uma iniciativa muito interessante. Bem, e aí só mais uma questãozinha. Parece que também agora é um pouco mais fácil, né, esse processo da pichação com esse recurso eletrônico, ou do grafite, né, para usar o termo que você ensinou, com toda essa possibilidade da... Acho que travou. A dúvida é se facilitou a vida do artista, do grafiteiro? Sim, eu queria que você falasse um pouco isso, comentasse só essas questões que eu apontei, tá bom? Obrigado. Com certeza absoluta. Eu sou prova viva disso, por conta que, assim, por exemplo, antigamente, quando eu era procurado, contratado, porque eu vivi muito disso também, né, antes de ser bibliotecário. Praticamente eu passei muito tempo escrevendo, já que eu tinha habilidade também para escrita, escrevendo projetos para frutos de editais, né, com base em editais, e geralmente eu conseguia a aprovação, e aí eu ia fazer a contrapartida. Antes do digital, eu tinha que fazer um layout no papel, fazer teste com tinta para levar o papel para a pessoa. Às vezes a pessoa estava longe, tinha que esperar a pessoa chegar para mostrar para ela. Às vezes ela não gostava, tinha que fazer tudo de novo de outro jeito. No digital já não. O digital foi um investimento que eu tive na época alto. Hoje deve estar alto também se for comprar, né? Se for comprar por exemplo, um iPad, é que eu não estou com ele aqui, senão eu até mostrar. Um iPad ele possibilita, junto com a caneta, você fazer a obra digital, de forma digital. Aí tem o iPad e tem a caneta. São duas coisas diferentes com dois preços diferentes. Junto a isso, você tem um programa para você fazer isso. Tem gente que usa Corel, Photoshop, mas tem um programa que é específico para a criação de imagem, não sei se alguém vai conhecer aí, chamado Procreate, que é esse programa que geralmente nós grafiteiros utilizamos para fazer os trabalhos. Ó, eu vou até mostrar para vocês que um desses trabalhos foi feito diretamente no digital, e não vai parecer que é digital. Deixa eu só ver aqui se eu consigo virar a tela aqui, que eu cliquei em algo diferente. Aqui. Por exemplo, isso aqui eu fiz no Procreator, digital. Isso aqui é pincel, ó. Não parece, mas é pincel. Isso aqui é spray. E isso aqui foi o Procreator. Isso aqui foi feito no digital. E o legal do digital é que assim, mas deve falar, ué, mas tá aí, tá aqui, né, impresso, né? Na verdade, muitos grafiteiros, inclusive, ganham dinheiro fazendo a obra no digital, aí faz print com uma qualidade boa. Existem lugares específicos para fazer o que eles falam de print fine art, né? Que é um tipo de material bem
específico, próprio mesmo para fazer esse tipo de coisa, por conta que não vai oxidar, tem todo um tratamento, o negócio é coisa fina. E aí, geralmente, quem vive disso hoje, né, que tem um trabalho reconhecido fora, que ganha vida com isso, geralmente tem o, o, o tablet ali para desenhar, a caneta, o software, e geralmente tem esses lugares para imprimir. Porque tem gente que fora do país, inclusive, compra e a pessoa vai ter que, de algum jeito, né, envelopar ali, embrulhar para mandar para as pessoas. E o legal também do digital é que, assim, por exemplo, eu pego uma parede igual a que eu mostrei lá no slide, a parede em branco, com as cadeiras, tudo. Eu tiro foto daquela foto daquela parede com qualquer coisa que tiver na frente dela. Eu faço direto no tablet, o grafite, ele vai ficar igualzinho quando eu for na parede pintar. Então, para mostrar para o cliente ou para a pessoa que pediu a obra, é legal por conta que eu posso mandar por e-mail, eu posso mandar pelo WhatsApp, e a pessoa pode falar assim, mas o fundo tá azul, não tem como colocar amarelo? Com um clique eu seleciono, já muda de cor, mando para ela, na mesma hora ela fala aprova, não aprova. Então ficou mais dinâmico. Só que isso tem um custo de dinheiro e custo de tempo para aprender, né? Então, mas assim, com certeza a gente está no outro patamar nesse universo do grafite hoje. Não só em questão de técnica e ferramenta, mas até por conta do material, né? O spray hoje, se você, que nem eu estou pintando uma sala aqui, né? Uma sala gigante, muito maior que essa que eu mostrei para vocês aqui na sala de estudo, com os discos voadores ali. O outro é gigante. Só que é uma sala de aula que tem aula, né? Outro dia tem aula. Então, o que acontece? Eu venho num horário que eu sei que não vai ter aula, eu tô fazendo aos poucos. Eu começo a pintar lá, e hoje a tinta, ela vira um pozinho. Quando ela não cai assim no chão. Por exemplo, caiu tinta spray no chão. Muito difícil cair tinta spray no chão. Diferente quando uma pessoa for pintar com rolinho, com uma latex, né? Que fica... Se a pessoa não tiver um cuidado, não tiver uma proteção embaixo, alguma coisa para não sujar, vai pingar. Agora o spray não. O spray ele tem uma tecnologia que antes dele cair, ele vira um farelo. Ele vira um pozinho. Então depois, até para limpar, é fácil. A minha mão, quando eu pinto, fica inteira cheia de tinta, que parece que quando eu saio daqui, parece que eu sou um pintor, não um bibliotecário. Aí é só chegar na torneira ali, tipo, rapidão. Se for água tipo de chuveiro, né, que é uma água morna, uma água quente, aí que sai, que é uma beleza. Agora, antigamente não, aqueles spray que era utilizado para pintar quadro de bicicleta, perna de cadeira, meu. E pior é que assim, eu participei de um evento aqui da faculdade, que inspirado no meu projeto, chamado Expressões Plurais, vocês até procuram na internet aí. Aí o pessoal fez reunião comigo e falou quais o tipo de material que precisaria. Daí eu coloquei, assim, até mostrei foto, esse spray, é assim que funcionam os materiais. Aí eu acho que, não sei se perderam essa indicação, compraram spray normal de uso geral, sabe? E aí spray normal de uso geral não dá para fazer nada. Não dá para pintar, até dá, né? Mas assim, não vai ficar legal. Então, assim, respondendo a sua questão aí, com certeza, o digital agora chegou para... É uma evolução, né? Muito obrigada, Rubal. Deixa eu ver um lugar melhor aqui. Como está improvisado no celular, está meio estranho. A gente, infelizmente, vai ter que encerrar por conta do horário. Acho que essa palestra abre muitas possibilidades, né, pessoal? Quem já fez a minha disciplina de referência sabe que um dos trabalhos que eu peço é projeto. E aí a gente tem essa liberdade de ir longe. Muitos projetos são na área de arte, então eu acho que quem fez projeto disso ou está com vontade de fazer deve ter gostado muito. Quem não fez, fica a dica para se inspirar aí, né? E vejam, a gente vê em sala de aula, mas o Robal traz aqui para a gente, né, um relato de como é possível fazer e acontecer, né, Robal, dentro desses projetos em diferentes bibliotecas. E é muito interessante que ele traz esse contexto universitário, em que muitas vezes a gente tem um diálogo, né, na área que é um ambiente que não cabe tanto essa ludicidade, e ele traz aqui para a gente mostrando que não, cabe, e não só cabe, como amplia e faz acontecer esse espaço. Então, muito obrigada mesmo por todas as suas contribuições aqui para a gente, para o nosso curso.
O Robal deveria ter estado com a gente, até a gente chegou a ensaiar um projeto, né? Espero que em outro momento seja possível ainda trazê-lo aqui com a gente. Eu falo sempre Robal, gente, porque eu conheci primeiro o artista, depois que eu fui conhecer o aluno, depois pesquisador. Já aproveito para parabenizar também o Robal pelos prêmios que ele tem recebido. Ele comentou alguns. Recentemente, ele recebeu um outro prêmio por um projeto que ele tem feito. E antes da gente ir para o nosso coffee break, que eu acho que todo mundo está com uma fominha também, eu vou pedir para vocês virem para frente para a gente fazer uma foto. O Robal sumiu, mas eu queria que a gente fizesse uma foto com ele. Voltou. Aí, igual a gente fez das outras vezes, né? Ficamos aqui na frente. Eu vou desconectar a minha imagem, tá, Robal? Só para a gente tirar uma fotinha com você, tudo bem? Tá bom, fechou. E aí... Vou ficar aqui na posição. Isso. Eu vou só desconectar o meu para ficar só você, senão vai ficar duplicado aqui, vai ficar esquisito. E o pessoal está se ajeitando aqui na frente enquanto isso. Beleza. Me arrumar aqui, passar uma maquiagem, um batonzinho, né? Só para você entender. Robal, muito obrigada. Desculpa agora você não está me vendo, mas assim, foi um prazer ter você aqui com a gente. Um grande abraço, espero que logo a gente possa se encontrar presencialmente também, seja aqui ou nos eventos da vida, né? E espero logo ter uma obra sua aqui também. Precisamos trazer uma obra sua para cá. Então, meninas, tenta levar essa ideia aí para essa galera aí da biblioteconomia, assim, da informação, para a gente fazer um esquema de repente, algumas coisas podem ser feitas nesse formato online, aí, de repente, daria para pensar essa parte mais prática e a elaboração do grafite de uma forma presencial, se rolar, né? Perfeito, a gente estuda isso sim, espero que dê certo. Ou quando precisar, mais focar nessa parte mais da teórica mesmo. Uhum. Um abraço, então, um evento maior faz Robal. Até mais. Bom descanso aí. Até mais, gente. Abração. Tchau, tchau. Até mais. Beijão.